Olá, está no ar o BDF Entrevista, mais uma edição do BDF Entrevista. Eu sou Igor Carvalho e hoje vamos retomar aqui o tema, talvez um dos principais da nossa temporada de eleição. Vamos falar sobre pesquisas eleitorais. Todo ano eleitoral há sempre uma preocupação. Quem perde diz que a pesquisa não estava certa. Quem ganha fica satisfeito, mas na eleição seguinte reclama da pesquisa. Mas fato é que pesquisa não é uma previsão. Pesquisa não é achismo. Pesquisa é ciência e pesquisa é uma fotografia do tempo em que ela foi publicada, daquele momento da corrida eleitoral, para nos ajudar a elucidar as pesquisas eleitorais, entender métodos, entender a técnica. Está aqui o professor Jairo Pimentel, professor de opinião pública da FESP São Paulo. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado por emprestar o seu tempo, o seu conhecimento aqui para o Brasil de Fato. Seja bem-vindo. Obrigado, Igor. Um prazer estar aqui. Um prazer estar podendo falar um pouquinho sobre as pesquisas. Eu gostaria também de cumprimentar todo mundo que está nos assistindo neste momento e fico aí à disposição para a gente ter essa conversa. Legal. Professor, opinião, pesquisa eleitoral. Não é opinião do Instituto, tá certo? É pesquisa eleitoral. Por que devemos acreditar em pesquisa eleitoral, professor? Olha, as pesquisas eleitorais são, quando bem feitas, quando são sérias, são ancoradas em critérios metodológicos bastante consistentes e já testados no tempo, desde a década de 30, pelo menos, né, do século passado. Então, quase aí 100 anos de pesquisas de opinião pública vem demonstrando que a partir de uma amostra da população você consegue coletar informações sobre como pensa toda a população, né? As pesquisas de opinião pública surgiram ali na década de 30 com o Instituto Gallup nos Estados Unidos, né, falando mais especificamente sobre pesquisas eleitorais, e elas surgem ali como uma forma de dar uma resposta as enquetes, né? As revistas e as mídias tendiam a publicar enquetes de opinião pública perguntando quem que as pessoas iam votar. E geralmente elas mandavam as suas opiniões por meio de cartas. Então, uma das revistas, à época, nos Estados Unidos, conseguiu coletar 3 milhões de cartas das pessoas dizendo em quem elas iam votar. E davam uma indicação de uma vitória de um candidato republicano à época. E o Gallup foi lá e fez uma pesquisa de opinião pública com 3 mil pessoas ou menos, se não me falha a memória, e dava justamente o sentido oposto. Aí as pessoas podem falar, poxa, mas uma tinha 3 milhões e a outra tinha 3 mil, ou até menos entrevistas. Por que que uma acertou com menos casos e a outra errou, tendo muito mais, milhões de pessoas respondendo? Justamente porque a metodologia da pesquisa permite que você colete informações que sejam representativas da população como um todo, enquanto as enquetes, elas sofrem de vieses de autoseleção. Quem está respondendo as cartas, quem está respondendo as enquetes, está se autoselecionando para responder as pesquisas. E esse viés de autoseleção pode fazer toda a diferença na hora de você coletar esses resultados. Enquanto na pesquisa, o grande diferencial não é que a pessoa escolhe responder, a pessoa é escolhida para responder. E é essa a diferença entre uma enquete e uma pesquisa. A definição de quem responde à pesquisa é o fator metodológico diferencial que faz com que nós coletemos, nós possamos coletar as informações de maneira mais parcimoniosa, fazendo com que elas sejam representativas da população. E aí tem uma base teórica e uma base metodológica muito consistente da estatística que vai nos apoiar a fazer as pesquisas de forma com que elas tenham de fato essa representação e de forma geral, mundo afora, as pesquisas se saem muito bem em
determinar, em última instância, quem é o vencedor das eleições e quem vai ser o perdedor, apesar de não ser o objetivo da pesquisa, né? O objetivo não é preditiva, ela é muito mais explicativa. Agora, Jairo, nessa semana nós tivemos um imbróglio envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a Atlas Intel. O ministro Cássio Nunes Marques determinou que seja retirada do ar e que passe a não constar mais nos históricos das pesquisas. O levantamento feito pela Atlas Intel, agora no mês de maio, após o vazamento dos áudios que flagraram a relação entre o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Uhum. Segundo o Cássio Nunes Marques, a induz o eleitor. A Atlas Intel afirmou na sua resposta que fere a liberdade de expressão a decisão do Cássio Nunes Marques. Qual foi tua avaliação sobre a decisão do ministro? Primeiro, a tua avaliação sobre a decisão do ministro. E segundo, o que a Atlas Intel fez fere de alguma forma, tecnicamente, metodologicamente, as pesquisas? Olha, primeiro sobre a decisão, né? É uma decisão motivada porque um candidato de oposição, Flávio Bolsonaro, pediu para que essa pesquisa fosse retirada, né? Então tem uma motivação aí da própria candidatura pedir ao ministro do TSE e o ministro acatar essa decisão, um ministro que foi indicado pela família Bolsonaro. Então, você já fica aí politicamente implicado nessa decisão, né? Eu acho que ele não tem essa neutralidade para fazer esse tipo de julgamento. Mas ele é o presidente do TSE no momento e acatou a decisão. Isso vai ser levado ao plenário do TSE para que seja decidido conjuntamente, né? E não é uma definição definitiva. Eu acho que está equivocada a decisão dele, fere de fato a liberdade de expressão, inclusive, que é uma das defesas do bolsonarismo. Então, a liberdade de expressão parece que só vale quando é para o lado do bolsonarismo e não quando é contra o bolsonarismo, né? Quer dizer, a pesquisa mostrar um resultado adverso acabou sendo considerado algo que vai contra o bolsonarismo, contra a tendência que eles estão apontando, mas ao mesmo tempo fere um princípio básico deles, que é: podem falar, falem bem, falem mal, não tem problema. Do ponto de vista técnico, a Atlas argumenta que o áudio do Vorcaro, que é passado durante a entrevista, porque é uma pesquisa online, então a pessoa tem acesso ao áudio, ela consegue escutar o áudio quando ela acessa a pesquisa online para responder, é colocado ao final da entrevista e, portanto, não afeta a resposta da intenção de voto, que é colocada no início da entrevista. E, teoricamente, sim, não teria esse impacto, a não ser que você pense em física quântica e retrocausalidade, né? Que aquilo que está na frente no tempo afeta aquilo que está no passado. Fora isso, não tem nenhuma explicação realmente técnica para que tenha causado um impacto. Apesar que, no questionário da Quest, é possível rodar a entrevista até o final antes de responder as intenções de voto. Mas acredito que não é uma prática comum entre os entrevistados fazer isso. E não sei também se a Quest tinha algum mecanismo para impedir que o áudio fosse passado antes da pessoa responder sobre a intenção de voto. Então, tecnicamente, do ponto de vista metodológico, está correto o que a Atlas fez. Do ponto de vista da aplicação do questionário, pode ter havido esse problema, mas é improvável que tenha ocorrido. Então, eu acredito que não é um resultado que foi afetado por ter passado o áudio ou não. Pelo contrário, a pesquisa da Quest hoje mostra, que acabou de sair agora, neste momento, nessa semana, mostra
que, de fato, houve uma abertura nas intenções de voto a favor do Lula, corroborando tanto a Quest, corroborando o Datafolha, enfim, uma série de pesquisas que mostram essa tendência no eleitorado. Então, não acredito que isso tenha um impacto necessário para que essa decisão tenha sido tomada. Legal, Jair. Você me permitiu entrar num assunto aí que eu acho que talvez hoje, para nós jornalistas que cobrimos eleição, é muito importante, mas eu imagino que quem está em casa tem muita curiosidade para entender as diferenças nos modelos de pesquisa. Algumas pesquisas são mais caras, outras pesquisas são mais baratas. Hoje nós temos pesquisas feitas por algoritmo, por seleção do público feita por algoritmo. Nós ainda temos pesquisas presenciais, que bom, pesquisas feitas na rua. Eu queria que você explicasse, Jairo, por gentileza, o grau de confiabilidade. Bom, primeiro, quais modelos nós temos que são aceitos pelo TSE, tá? E o grau de confiabilidade desses modelos. Olha, hoje nós temos qualquer tipo de abordagem que siga os parâmetros do TSE, né? Então, você tem que ter uma amostra com cotas representativas, estipulação de margem de erro, definição geográfica, enfim, tem uma série de critérios do TSE para que você faça o registro da pesquisa, que, se forem cumpridos, elas valem como válida, né, do ponto de vista legal. Mas você pode ter uma variação enorme de formas de coletar essas informações metodologicamente. Então, você tem hoje a pesquisa online, que é feita através que a gente chama de reverse sampling, que é você ir lá na Meta, nas redes sociais, ou nas páginas da internet, ou no Google, e colocar anúncios para que as pessoas respondam entrevistas. Clique num link e responda as entrevistas, que é a metodologia que a Atlas utiliza. Você tem online, por exemplo, que utiliza painel de respondentes, que daí você contrata empresas que têm cadastrados milhões de eleitores, milhões de pessoas dentro dessas plataformas, e essas pessoas são selecionadas de acordo com o perfil sociodemográfico para responder as pesquisas. Então, em termos online, você tem essas duas metodologias. Você pode ter pesquisa telefônica, né? E a pesquisa telefônica pode ser via URA, que são basicamente gravações que a pessoa pede: olha, se você vai votar no candidato X, aperte 1, se você vai votar no candidato Y, aperte 2. E tem as pesquisas com atendentes, teleatendentes, né? Então, você tem pesquisas onde as pessoas ligam para os celulares dos eleitores perguntando sobre as intenções de voto. E, por fim, você tem a metodologia face a face, que é a mais tradicional, é a mais que a gente chama de padrão ouro, né? Das pesquisas eleitorais, onde as pessoas são abordadas fisicamente, né? Seja em pontos de fluxo, como é o caso do Datafolha, que vai no metrô, que vai em ponto de ônibus, que vai em locais de comércio onde as pessoas estão circulando, ou a pesquisa domiciliar, que vai na casa das pessoas, bate na casa das pessoas e entrevista elas nas suas residências. Cada uma dessas metodologias tem seus pontos fortes e pontos fracos. Apesar da face a face ser chamada padrão ouro, você tem problemas hoje na pesquisa domiciliar. As pessoas não estão muito mais em casa hoje do que estavam na década de 70. As mulheres trabalham mais, as pessoas mais velhas também trabalham mais do que no passado, estão se aposentando mais tarde, né, por motivos óbvios. Você tem maior verticalização também das grandes cidades, porque e nos prédios e condomínios, cada vez é impossível entrar para fazer entrevista, então você tem esses vieses, né? Entrar em comunidades também, algumas comunidades é difícil para domiciliar, enfim, você tem esses problemas. No ponto de fluxo, você também tem problemas, você encontra pessoas mais economicamente ativas, né, que trabalham, pegam menos donas de casa, pegam menos aposentados, enfim. No telefone, hoje está complicado fazer pesquisa por telefone, as pessoas atendem menos telefone com medo de golpe, por muito telemarketing. E online também você tem um viés de acesso às redes sociais, nem todo mundo está nas redes sociais e nem todo mundo tem
essa ânsia de responder pesquisas eleitorais. Então, todas têm seus pontos fortes, todas têm seus pontos fracos, e cada uma delas traz, às vezes, diferenças nos resultados, mas o ideal é a gente olhar sempre para o conjunto das pesquisas, independentemente da sua metodologia, para tentar entender essas tendências e como que está acontecendo as variações nas intenções de voto, porque, obviamente, esses pontos fracos e pontos fortes acabam gerando alguns vieses e algumas diferenças que a gente consegue matizar quando a gente olha o conjunto desses dados. Agora, Jairo, nós temos no Brasil algumas situações curiosas. Eu vou começar falando contigo sobre, por exemplo, financiamento de pesquisa, né? Como eu tinha falado, nós temos pesquisa que custa R$ 100.000, tem pesquisa que custa R$ 4.000, R$ 8.000. Eu observei que a última pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisa para o governo do estado do Paraná foi financiada pelo Partido Liberal, PL. O Partido Liberal, ele tem um dos principais candidatos, pré-candidatos na corrida pelo governo paranaense, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que, nos dados levantados pelo próprio Instituto Paraná Pesquisa, lidera a corrida. Não há um comprometimento ético do Instituto, do partido e do candidato numa aliança dessa? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O quanto que a gente tem que ser liberal no ponto de deixar com que todas as pesquisas que sejam publicadas tragam informações e aí os eleitores decidam qual que é a melhor pesquisa para ela aderir, né? Ou quanto a gente tem que ser restritivo em relação às pesquisas, proibindo, por exemplo, que partidos contratem pesquisas de institutos ou que institutos que trabalham para partidos tenham pesquisas publicadas por órgãos da imprensa, né? O quanto que isso é uma discussão válida, uma discussão presente hoje nesse âmbito, e acho que é realmente uma questão ética complicadíssima. Enquanto que uma pesquisa que é contratada por um partido vai ter a isenção de publicar resultados que vão contra, por exemplo, o interesse desse partido, né? Obviamente, se os resultados não fossem positivos, o PL não ia querer publicar essa pesquisa. Então, ela só é publicada porque mostra um candidato ali na frente. Mas o quanto que, de fato, a gente pode confiar que esses resultados são verossímeis, né? Quanto que a gente pode crer? Porque gera realmente esse conflito. Então, é o que acontece também com as pesquisas muito baratas. Por que elas são tão baratas? Quem é que está financiando isso? É o próprio instituto? Com que objetivo? Para ficar conhecido? Mas tem umas questões realmente em relação a essas contratações que a gente precisa tomar cuidado. Existem institutos, por exemplo, se você olhar o DRE, o balanço financeiro dele do último ano, que é publicado, inclusive, nos registros de pesquisas do TSE, que ela não tem um faturamento compatível com a quantidade de entrevistas que ela está realizando esse ano por conta própria. Alguém está, obviamente, financiando isso. E aí cabe à imprensa investigar, cabe ao judiciário entender. É bom que haja essas informações disponibilizadas sobre os custos das entrevistas e que levanta algumas lebres, né? Tem alguns institutos que tradicionalmente têm um viés mais à esquerda ou mais à direita, se autofinanciando para mostrar pesquisas, sendo que o valor contábil da empresa não cobre os custos dessas pesquisas que estão sendo realizadas. Então, tem algum problema aí. A imprensa pode ir atrás, o judiciário e a polícia deve ir atrás dessas questões, porque realmente mostra que tem algum problema aí. Lembrando que o modelo brasileiro é muito restritivo em relação à publicação de pesquisas. Nós temos um TSE
uma justiça eleitoral que impõe aí várias condições para a publicação de pesquisas que não existem em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, basta você querer publicar uma pesquisa, você publica. Não tem necessidade de registro no TSE, não tem necessidade, inclusive, de um estatístico assinando uma pesquisa, ou de qualquer outro conselho formal, estatal, gerando imposições sobre essas pesquisas e, de forma geral, as pesquisas se valem do quê, portanto? Se valem da sua própria credibilidade de ter acertado no passado, de ter mostrado resultados consistentes no passado, para poder continuarem trabalhando. E essa é uma visão mais liberal, como eu havia dito, sobre como as pesquisas podem funcionar. No Brasil, você tem algo mais restritivo e muito mais determinando que você tem limites para essas publicações e com muito mais transparência. Por quê? Porque nós temos uma diferença, talvez, cultural em relação aos Estados Unidos, que é a desconfiança. O Brasil, o povo brasileiro, e as pesquisas sobre cultura política mostram isso, é um povo muito desconfiado, é um dos povos mais desconfiados do mundo, quiçá o mais desconfiado do mundo. Não tem uma confiança interpessoal. Né? Nós temos essa cultura da não confiança. Portanto, a gente é muito amarrado em burocracia, muito amarrado em leis, muito amarrado, enfim, em aparatos jurídicos, justamente porque nós temos essa característica do jeitinho, da forma de lidar com a situação, etc., que acaba criando essa burocracia que, num cenário onde há mais confiança interpessoal, não é necessário. Tá me falando de confiança, Jair? Eu estou pensando aqui, nós temos visto recentemente, né, diria que na última década, um movimento que parte mais da extrema-direita, para ser justo, mas que não é excludente em relação à esquerda. Nós temos também casos na esquerda, mas eu acho que um movimento organizado, de fato, talvez tenha na extrema-direita mundial, de descrédito em relação às pesquisas. Né? Em 2022, me lembro, cobrindo a eleição, houve um movimento de eleitores de direita, especial para fechar ainda mais o grupo, né, bolsonaristas de direita, de não responderem ao Datafolha sob a alegação de que a Folha de São Paulo seria comunista. Né? Então, via de regra, os interrogadores, os questionadores dos pesquisadores do Datafolha não eram respondidos. Havia uma rejeição por parte de eleitores de direita que não respondiam aos questionários do Datafolha. Isso impactou os resultados, a forma como o Datafolha, por exemplo, apresentava seus números. Então havia alguma divergência nos números apresentados para o Datafolha em relação a outros institutos, porque ele não estava conseguindo. Me parece, por favor, Jair, na sua resposta, me corrija se estiver equivocado o caminho que eu estou tomando. Já um instituto mais ligado à direita, que é o Paraná Pesquisa, conseguiu cravar, chegar muito próximo dos valores alcançados por candidatos de direita em eleições para o governo e para a presidência. Talvez o Paraná Pesquisa tenha sido o instituto que mais se aproximou do resultado final na presidência da República. Aquele ajuste, aquele Photoshop ali, Lula e Jair Bolsonaro. Queria saber se esse movimento, se no teu entendimento, se esse movimento ele continua vigente, e se como os institutos acabam se precavendo para que as suas fotografias, que o resultado das suas pesquisas não sejam tão divergentes por conta da omissão de um setor da sociedade. Esse foi um problema que o Datafolha, também o Ibope, né, quando ainda era Ibope, enfrentou em relação ao bolsonarismo, porque eles mostravam resultados aí que mostravam o Lula muito à frente, né? Isso gerou um certo boicote, uma certa rusga, né, uma negação das pesquisas em relação a esses institutos. E é aquela coisa, né? Instituto bom, pesquisa boa é que mostra o candidato na frente. Se não mostra o candidato na frente, essa pesquisa é ruim. Essa pesquisa está sendo feita nos presídios, está sendo feita só no Nordeste, enfim. Aí vira uma série de desculpas, né?
Mas isso acaba criando uma situação de problema, um problema, claro, real, porque você cria um viés aí de autosseleção também dos entrevistados por esses institutos, que gera um resultado que tende a distanciá-lo das urnas. Eu acredito que o Datafolha tenha conseguido reverter isso através de correções metodológicas, sobretudo na pós-estratificação, né? E esse tem sido o grande segredo das pesquisas mundo afora. Não é somente a coleta que importa, mas é como é feita a ponderação após o resultado, após a coleta dos resultados. A Quest ou a Atlas, por exemplo, tem tido resultados muito positivos, sobretudo a Atlas, porque a pós-estratificação dela acaba sendo muito bem feita. O que é a pós-estratificação? É você receber os resultados dos dados cru e dar pesos diferentes para perfis dos eleitores de acordo com determinadas variáveis sociodemográficas que estão contempladas no questionário, mas não necessariamente foram utilizadas como cota. Então, por exemplo, um instituto sai com cota de sexo, idade, escolaridade, região, fecha a cota bonitinha. Mas daí percebe, por exemplo, que o perfil de raça está desequilibrado. Tem menos gente, por exemplo, que se considera negra do que mostra o IBGE. E aí você corrige isso numa pós-estratificação, para tentar chegar o mais próximo possível do resultado. Você também pode ponderar por variáveis políticas, né? O que acontece muito nos Estados Unidos, as pós-estratificações levam em consideração não apenas as variáveis demográficas, mas também a identificação partidária dos eleitores, né? Se ele se considera republicano, democrata ou independente. Então, com base nos registros eleitorais que existem e são públicos nos Estados Unidos, você consegue dar um peso maior ou menor de acordo com aquilo que existe no universo e aquilo que está sendo coletado na entrevista. Então, um desafio nos Estados Unidos, que é muito semelhante ao que o Datafolha teve, é que os trumpistas não respondiam em entrevistas, e aí os resultados vieram enviesados. Para corrigir isso, na pós-estratificação, eles passaram a dar um peso um pouco maior àqueles que se consideravam republicanos, para justamente corrigir essa não resposta do eleitor trumpista. E aí os resultados começaram a convergir mais, e aí a correção começou a ser feita, né? E eu acredito que esse é o caminho no Brasil também. Você tem que corrigir com alguma variável atitudinal e política para que o resultado fique próximo da urna. E acredito que esse é o caminho, apesar de não ter acesso a esses dados ou essas pós-estratificações, porque é meio segredo, né, dos institutos, é o molho que eles utilizam para tentar acertar as eleições. Eu acredito que muitos institutos estão utilizando variáveis políticas para fazer essa pós-estratificação e tentar ser mais acurado no resultado final. Agora, os institutos são obrigados, né, Jairo, a publicar, a registrar a pesquisa e tem até 5 dias para publicá-la no sistema do TSE. Porém, eles não são obrigados a publicar o relatório completo da pesquisa. E isso é tema de divergência. Eu, que cubro eleições há muito tempo, sinto muita falta do relatório completo das pesquisas ser publicado no mesmo ambiente. Você é a favor de que os institutos publiquem o relatório completo das pesquisas? Eu vou além. Eu acho que tinha que entregar o banco de dados da pesquisa. Não é só o relatório completo. Eu acho que para ter mais transparência é preciso a gente entender como é que como é que está esse banco de dados, né? Porque é fácil você ponderar e colocar o resultado que você quiser. Hoje, com inteligência artificial, enfim, com toda a tecnologia que existe, você alterar uma pesquisa no dedo é uma questão de segundos. Então, só o relatório completo não me convence. Se nós quiséssemos mesmo uma transparência efetiva nas publicações, o banco de dados seria necessário. E não precisa necessariamente ver o banco de dados para
população em geral, ou para outros, para a gente saber quais são os segredos de mercado dos institutos, que fosse por uma junta do TSE que pudesse avaliar isso de maneira parcimoniosa, né? Para que passasse por um crivo realmente de que aquilo que está sendo dito na pós-estratificação, por exemplo, está sendo aplicado para você obter esses resultados. Isso daria mais transparência e evitaria que empresas que muitas vezes publicam resultados de forma mal intencionada, ou que tenham essa intenção, pelo menos, ficassem menos motivadas a fazer esse tipo de publicação, gerando aí vieses que podem atrapalhar a tomada de decisão do eleitorado. Então, sim, sou super a favor, relatório completo, banco de dados e maior transparência em relação de como é feita as pós-estratificações. Ô Jair, sabe que eu sou ratinho, assim, né? Eu gosto de acompanhar a pesquisa, fico ligado quando vai sair e tal, mas eu tenho um sonho de ver uma eleição sem pesquisa. Porque eu acho que o sistema político brasileiro viciou em pesquisa. Acho que tem gente que não sabe fazer campanha se não tiver pesquisa orientando. E é muito curioso como a formulação de uma campanha eleitoral, que é algo bonito, que é algo extremamente. É muito legal ver quando um coordenador de campanha, uma equipe, lê mapa da eleição anterior, entende onde aquele eleitor pode estar, o que vai convencer aquele eleitor, como o candidato deve se mover pela cidade, pelo estado ou pelo país, que tipo de aliança pode interessar mais. E acho que a pesquisa acaba induzindo muito o movimento do candidato e da equipe dele. E aí, isso me faz pensar que nós temos visto, e eu queria uma opinião tua também, eu sei que há uma sanha de uma parte da classe política por regulamentar as pesquisas. E uma coisa que eu penso é o quão antes é interessante para a gente ficar sabendo o, o, as intenções de voto para a presidência, por exemplo. 2030 é uma eleição sobre a qual já há muita curiosidade, pois é uma eleição sem Jair Bolsonaro e uma eleição sem Luiz Inácio Lula da Silva, que protagonizaram talvez a última década da política brasileira. É uma eleição sem ex-presidente da República. É uma eleição onde nós devemos ter quadros jovens se apresentando e alguns, não tão jovens, mas que foram experimentados nesse processo eleitoral de 2026. Eu não vou duvidar se alguém me disser que em novembro deste ano nós teremos a primeira pesquisa para a presidência da República em 2030. Com tamanha antecedência que os institutos têm trabalhado. E se eles trabalham dessa forma, é porque existe uma demanda da opinião pública. E parte dessa demanda é, inclusive, da imprensa. Não te incomoda, Jairo, que nós tratemos esse assunto com tamanha antecedência? Porque estamos conversando aqui, Jairo, e fica explícito que a pesquisa ela forma também a opinião pública, né? Então, se nós temos uma pesquisa em novembro desse ano dizendo, olha, vou dizer qualquer nome aqui, o eleitor brasileiro mostra tendência a votar em Flávio Dino em 2030 para a presidência da República. Você começa a construir, aquele instituto de pesquisa começa a construir esse nome, né? Para 2030. Não te parece um tanto estranho que essas pesquisas surjam cada vez mais com maior antecedência? A gente teve nos últimos anos um crescimento muito forte, né, do número de pesquisas publicadas. Eu não tenho uma opinião formada sobre essa questão de quanto que de tempo antes a gente precisa de pesquisas, ou se isso é relevante ou não, ou se isso é uma mera forma de você criar um debate em relação aos institutos, as marcas dos institutos, né, se é uma forma de branding delas estarem se posicionando no mercado, ou se isso é uma articulação política ou um conjunto de coisas relacionadas a isso, intenções por trás dessas pesquisas, né? Mas o fato é que a política se tornou mais aquecida na era das redes sociais, né?
Os eleitores estão mais interessados em relação à política, para o bem ou para o mal. Isso tem gerado maior interesse e tem gerado mais polarização também, né? E se gera mais interesse, gera mais polarização, gera mais matérias jornalísticas, gera mais efervescência, e acho que isso tudo esse conjunto de coisas acaba se materializando nisso, né? Essa antecipação dos cenários eleitorais. Agora, o mais importante do que quanto tempo antes, né, muito tempo, se muito tempo antes faz sentido a gente publicar a pesquisa ou não, porque não faz, né? São cenários hipotéticos, são cenários que passam ao largo do interesse do eleitor comum, que provavelmente nem a boa parte nem está sabendo ainda ou nem está se atentando que nós teremos eleição este ano. Ele está lembrando mais que este ano é ano de Copa do que é ano de eleição. Muito mais importante do que isso é entender se, dado que as pesquisas têm sim, essa influência sobre os eleitores, faz sentido a gente publicar pesquisas durante a semana da eleição, né? E essa é uma questão que foi aplicada na prática em vários países, né? Vários países proíbem a publicação de pesquisas até 2 semanas antes das eleições por conta dessa influência. O que eu, particularmente, aí, acho um erro. Eu acho que as pesquisas são importantes para orientar não só quem que as pessoas estão votando, mas também para o eleitor fazer um cálculo racional daquilo que ele quer evitar para a presidência da República, para orientar, de repente, um voto estratégico e útil do eleitor. Se eu sei que o candidato que eu gosto não está bem posicionado nas pesquisas, mas o candidato que eu detesto está na frente e pode ganhar no primeiro turno, eu posso fazer um movimento estratégico para evitar essa vitória do candidato que eu detesto. E isso é racional. Pior seria para o eleitor se ele não tivesse acesso a essa informação, tivesse um voto de opinião, um voto naquele candidato que ele gosta, mas o resultado final da sua ação fosse justamente o contrário do que ele gostaria, que é a eleição de um cara que ele detesta. Então, nesse sentido, como orientador de um voto estratégico, eu acho que as pesquisas são fundamentais e que não deveriam ter limitações temporais no caso da pré-eleição, para que os eleitores tivessem um voto de opinião e não fossem influenciados pelas pesquisas. Sim, elas podem ser influenciadas pelas pesquisas do ponto de vista racional. Não é simplesmente pensar na influência das pesquisas enquanto um efeito de manada. Eu vou votar naquele candidato que está na frente porque ele vai ganhar e eu quero que o candidato que está na frente ganhe. Existe isso também. Mas eu não acho que esse mal do efeito de manada que a pesquisa produz reduza o efeito positivo do eleitor tomar uma decisão estratégica e de voto útil no final da corrida eleitoral. Jair, eu tenho tempo para mais uma pergunta apenas. Esses temas são optantes, dá vontade de falar mais sobre eles. Mas você é a favor de uma regulamentação do setor, de legislação específica, embora o TSE tenha portarias que determinem o comportamento, a atuação dos institutos de pesquisa, você é a favor de uma regulamentação do setor? Eu acho que as formas como que estão sendo apresentadas esses projetos de regulamentação passam ao largo da realidade de como funcionam as pesquisas, talvez até por falta de conhecimento dos legisladores sobre o funcionamento delas, de como elas operam. E creio que hoje as regulamentações do TSE são mais do que suficientes para a gente ter as publicações de pesquisa. Como eu disse, o modelo brasileiro talvez seja o mais restritivo do mundo em relação à publicação de pesquisas, né? Das exigências que você tem que ter para publicar uma pesquisa. Você precisa de estatístico, você precisa... No mundo afora, ninguém precisa de estatístico para publicar pesquisa. É uma coisa arcaica, inclusive. Eu acho que
se eu sou a favor de alguma coisa, inclusive, é que algumas exigências para publicação de pesquisas sejam extintas, né? Como, por exemplo, a necessidade de um estatístico responsável para publicar pesquisas, sendo que a gente sabe que hoje a boa parte das pesquisas não são desenhadas, inclusive, por sociólogos, cientistas políticos, pessoas que dominam as técnicas e metodologias de pesquisas e que, por lei, já podem, inclusive, fazer pesquisas, né? A regulamentação sobre a exigência de estatística, por exemplo, é muito arcaica, é da época do regime militar, uma época que sociólogos e cientistas políticos, antropólogos, etc., não eram formados ainda por universidades, etc. Então, eu acho, pelo contrário, a gente precisa soltar um pouco as amarras naquilo que é arcaico, aquilo que é antigo, e aplicar mais, gerar mais atenção em relação àquilo que exige mais controle, que é quem está pagando, quem está financiando, quem está contratando. Legal. Jairo, eu tenho 30 segundos, eu vou te pedir, se você conseguir, eu tenho uma curiosidade que eu estava acompanhando antes do envolvimento do Flávio com o Vorcaro Vira Público, o Flávio estava conseguindo, lendo as pesquisas, o Flávio estava conseguindo aumentar sua presença no eleitorado feminino. Isso caiu bastante depois do Vorcaro, como caiu toda a intenção de voto nele, a pesquisa Quest hoje escancarou isso. Tem algum movimento do eleitorado que você está notando em algum candidato? Tem algo que você está vendo que você pode deixar para a gente? Olha, fiquem espertos porque tal candidato ou tal movimentação deve impulsionar alguma candidatura. Tem algo que você está lendo nas pesquisas que você acha que a gente pode esperar para o próximo período? Eu acho que não. A tendência é realmente você continuar com os polos fortes e as candidaturas menores não ter tanta capacidade de crescimento assim, ao menos até o período eleitoral. Mas não tem nada que indique que não vai ser de fato uma eleição entre Lula e Bolsonaro, porque eles têm o piso muito alto, né? E isso faz diferença para levar para o segundo turno. Legal. Jairo, mais uma vez, obrigado por emprestar seu tempo, seu conhecimento aqui para o BDF Entrevista. Te agradeço muito a participação hoje aqui. Valeu, um grande abraço e fico à disposição. Legal. Um grande abraço. BDF Entrevista vai ficando por aqui. Você pode acompanhar essa edição todo dia, às 4 da tarde, na Rádio Brasil de Fato, 98.9. No YouTube do Brasil de Fato, o programa está à disposição, pode assisti-lo quando quiser, na Rede TVT. E também cortes nas redes sociais do Brasil de Fato. Ficamos por aqui, até a próxima edição.